eu sou a Tainá Oliveira e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas lindas lembrancinhas. Caixinha para lembrancinha, né? Como já estamos próximo ao dia dos pais, o dia da vovó, né? É essencial a gente ter uma lembrancinha para dar para eles, né? Presenteá-los. Vamos iniciar o nosso trabalho. Para isso, vamos precisar de duas caixinhas não, dois rolinhos de papel higiênico e também dois moldes, um do coração, outro da gravata. Mas se vocês souberem desenhar, vocês podem estar desenhando, não precisa de molde. Vamos precisar também dessa fita de banana e também a parte lisa da garrafa. Cola. Tesoura, borracha, lápis, pincel e também da tinta azul ultramar de PVA e vermelho fogo. Vamos iniciar riscando os moldes na caixinha. Na caixinha não, ainda está rolo, né? Eu já falo que já tá que já virou caixinha. Mas vocês vão ver como é que vai ficar genial esse trabalho. Vamos lá? Vamos dobrar para a gente poder estar riscando. Vamos fazer primeiro o coração. Agora vamos dobrar de novo, para ficar aqui no meio do coração. Reparem como ficou o lado. E agora vamos cortar. Olha. Vamos para a gravatinha. É o mesmo procedimento. Dobrar o meio. Agora cortar. A ponta saiu errada. É assim.
E aqui está nossa gravatinha. Vamos colar, mas não agora, né? A gente primeiro vai iniciar o processo de pintura da nossa caixinha. Se ficar com a marcação de lápis, né, como o daqui não ficou muito, é bom a gente estar passando a borracha, porque se a tinta for clara, não fica mostrando o lápis, né? Vai ficar o acabamento bonito. Depois que pintamos o vermelho, enquanto isso vamos aguardar secar e vamos pintar o azul. É o mesmo processo. Depois de seca, a gente vai iniciar o processo de fechar a caixa na parte de cima. Lembrando que a gente vai fechar a parte de baixo ou em cima, como vocês preferirem, logo após a gente colocar a lembrancinha dentro. Olha como é fácil. Vou dar uma viradinha aqui. Pronto. Aí a gente dá um pontinho de cola em cima. E aqui vocês reparem, ó, como tá soltando. Basta a gente vir e dar um pontinho de cola. Eu prefiro essa cola aqui ou a de silicone líquida, porque a cola quente vai ficar um pouco grosseira. A gente dá o ponto de cola, segura por uns minutinhos. Aqui também a gente dá outro ponto de cola. É normal acontecer isso.
Ai, eu ia colar meu dedo. Aí a gente pega um pedacinho. Não tem um tamanho específico não, entendeu? O ideal é que a gente cole primeiro e depois venha tirando o restante que ficar. Vocês podem estar utilizando também a cola quente, mas eu não aconselho muito usar cola quente porque se a cola quente estiver muito quente, acaba derretendo o plástico. E o fundo dela fica assim. Aí logo após a gente colocar a lembrancinha, a gente vai tá colando, né? A parte de dentro. Aí a gente vê mais ou menos o tamanho que ficou o coração. Pra poder tá cortando. Vai medir aqui. Aí a gente vê se tá passando. Tá vendo? Ficou mais largo. Mas aí a gente corta, ó. A gente vai medindo e tirando um pedaço. Pra também não tirar demais. Também continua passando. Ó como fica perfeito o tamanho. Não fica passando pra fora. Tá vendo? Aí a gente vai passar a cola por toda a lateral do coração. Para aderir o plástico. Ó, a parte de dentro toda passada a cola. E agora vamos colocar o coração. Colocar na pontinha do coração o nosso plástico. Agora o fundo a gente vai fazer com o mesmo plástico. Porém, aqui em casa eu tenho aqueles plásticos para pôr em porta-retrato, né? Então eu vou estar utilizando ele para fazer o fundo, até porque a garrafa ela fica inclinada, entendeu? Mesmo que eu cole desse lado aqui, não vai ficar legal, entendeu? Ela vai ficar sempre assim, por conta do formato dela. É esse o plástico que eu falo. Que a gente vai estar passando cola no fundo da nossa caixinha. Ou com a cola quente. Eu prefiro com a cola quente, que vai aderir melhor. Já já eu mostro a vocês. Com a cola quente, com plástico, a gente vai estar passando cola quente. Logo após a gente colocar a lembrancinha, né? Pode ser um chocolate ou um objeto pequeno. Aí a gente aperta um pouquinho para aderir bem. Vamos cortar.
logo após a gente vai ficar cortando as laterais com todo o cuidado para a cola aderir bem. E a nossa primeira caixinha já está quase pronta. A gente vai colocar agora uns strass, umas meia pérola, para nosso trabalho ficar mais bonitinho. É um trabalho simples e rápido. Eu creio que após a quarentena, né, que essa pandemia passar, a gente vai ter aprendido muita coisa. Essa meia pérola, ela adere muito bem. Aí eu não utilizo pingo de cola, porque tem umas que não fica fixa. Aí a gente precisa utilizar ponto de cola. E está pronta a nossa caixinha em formato de coração. Agora vamos para a caixinha azul. Ela já está pintada, né? Agora, o formato dela, como fica bem na pontinha, a gente não vai poder fazer esse mesmo efeito que a gente fez com essa. De colar assim, porque sobra muito espaço em cima. Então, eu vou estar utilizando essa fita para colar as pontas. O ideal é que seja bem fininha para não ficar passando e mostrando na parte de dentro da caixa. Simplesmente vamos dobrar. Para ficar melhor o acabamento aqui em cima. A gente vai estar utilizando a fita de número 3 de cetim. A gente corta o tamanho, mais ou menos do tamanho da caixa. Com a cola quente, a gente vai estar dando esse acabamento.
A gente faz o mesmo processo na frente e também no fundo. E aqui para unir as duas pontinhas, a gente vai dar um pontinho de cola, dobrar e trazer para trás. Do outro lado, mesmo processo. Agora vamos colar o fundo da nossa caixinha. Tem horas que eu sinto dificuldade de enxergar aquele plástico, é tão transparente que eu não... Ah, aqui, encontrei ele. Aí vamos passar cola por toda a pontinha, né, o fundo. Depois colocar a lembrancinha ou chocolate, o que vocês preferirem. Mas antes disso, eu esqueci de um processo, gente. Mas não tem problema não, tira aqui, ó, que ainda tá quentinho. Eu esqueci de colocar o plástico aqui. Falei tanto do plástico que acabei esquecendo. Aqui. Vamos tirar um pedaço. Esse tamanho que dá. A gente coloca pra ver, né? Como a gente já sabe que o tamanho fica maior, a gente já tira essa ponta. Tira essa ponta. E a gente coloca pra medir. E cabe perfeitamente, ó, o tamanho. Só que aqui essas pontas ficou passando. Então a gente vai tirar só um pedacinho pra poder ficar melhor. E agora a gente vai passar a cola. E ainda assim essa pontinha aqui ainda ficou passando. A gente vai passar a cola por toda a ponta da nossa gravata. Com cuidado para a cola não passar pro outro lado. A gente segura um pouquinho para ficar bem fixo. Apertando. E agora sim, vamos colar o fundo da nossa caixa. Que eu já ia passando essa parte. Aqui, ó, o plástico.
Vamos segurar um pouquinho. Agora vamos cortar. Olha como fica o fundo. Aí vamos tirar o excesso. Às vezes fica, entendeu? Um pedacinho pra fora, mas não tem problema não. Como é transparente, não vamos nem perceber, né? Aí agora vamos colar os strass aqui. Esse é pequeno, eu acho que ele não fica bem fixo, porque eu senti dificuldade com a outra caixinha que eu fiz. Então a gente vai estar dando uns pontinhos de cola, pra poder ficar mais fixo. Não precisa ser em todos. Basta uma fileira que a gente pegar, a gente dá um ponto de cola, que ele não vai soltar. Como aqui. Já vou dar um pontinho bem generoso, até pra ficar um acabamento melhor. Eu não aconselho vocês passar cola quente por conta que fica grosseiro. Prontinho. Mais um trabalho finalizado. Curtam, compartilhem, deixem no comentário se vocês gostou. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar que eu responderei. Ó.
como ficou ótima nossa lembrancinha, nossa caixinha de lembrancinha.